Quero agora convidar você para acompanhar uma entrevista com uma pessoa muito querida, muito conhecida, uma pessoa que tem uma história linda, uma pessoa que faz parte de uma família que ajudou a promover o desenvolvimento, especialmente aí na área da comunicação, na área médica, na área da engenharia, na área comercial, na área jurídica também, porque ela é da área do direito, né? Ela tem uma carreira jurídica brilhante. E aqui, conversando um pouquinho, você que estudou na Universidade Federal de Rondônia, deve se lembrar do primeiro reitor da Universidade Federal de Rondônia, na época de Jorge Teixeira, foi o professor, meu amigo particular, Euro Torinho. Isso mesmo. Rapaz, doutora Elma, que prazer, bom dia. Bom dia, Dalto de Franco. Primeiro, eu quero dizer da minha honra imensa em estar aqui. A Rema, que já se tornou uma extensão da minha casa, eu tenho vindo muito aqui, obrigada pelo espaço. E você é uma lenda para nós. Eu falo, eu sou muito verdadeira, quem me conhece sabe que eu não faço elogios à toa. Eu sei disso. De maneira que trabalhar com alguém cuja história reflete tanto do nosso estado e cuja história também esteve envolvida com a minha família nas 4 vezes que você trabalhou no Alto Madeira, é um motivo de muita honra para mim. Maravilha, eu fico feliz, porque realmente, olha, eu devo muito a Deus e devo muito às boas amizades. Aliás, eu escrevi hoje nas minhas redes sociais, eu postei uma foto em que eu apareço aos 12 anos fazendo a 2ª série na Escola Carlos Costa, 1972, e publiquei uma foto atual. E essas 2 fotos há uma diferença de 50 anos. 50 anos separa as 2 fotos, né? E eu recordei nessa postagem, doutora, que são 50 anos de muita luta, livramento. Deus me deu muitos livramentos, mas eu também encontrei muitas pessoas amigas que me ajudaram, que me apoiaram, que me ensinaram, que me incentivaram. E eu tenho assim uma lista enorme. E nesta lista está lá Euro Torinho, o que foi reitor, o pai dele. Meu pai é Euro Torinho Filho. Euro Torinho Filho e Euro Torinho pai. É o jornalista. O jornalista, que era um jornalista assim, 24 horas. Quem é mais da antiga, como nós, presenciou ele saindo para os eventos com a maquininha pequenininha. A maquininha inseparável. E se encontrava com figuras igualmente importantes. Jorge Teixeira, por exemplo, tinha muito amor. Verdade. Pelo meu avô. E eu acho que é isso, nós nos confundimos com a história de Rondônia. É verdade. E por isso é tão legítimo quando a gente fala, porque nós não nos apropriamos indevidamente, né, Verdade, Dalton? verdade. Você, ainda há pouco falávamos do Lúcio. O Lúcio, salvo engano, está aqui 40, 50 anos. O Lúcio, ele está aqui, ele já está criando raiz. Então, um abraço, Lúcio, bom dia, meu irmão. Desculpa a brincadeira aí. O Lúcio agora, ele todo dia de manhã, ele fica pegando o sol na frente da casa dele ali, perto da rodoviária, e aí ele coloca uma sandalinha de dedo, era o que ele dizia, que um dia ele ia gozar da aposentadoria, né? Então, tá com saúde, tá bem, graças a Deus. E a família da doutora tá bem? Tá bem. Continuamos com o tio Eudes aqui, que é um médico da área radiológica. E respeitado. Respeitadíssimo, Isso. Muito querido, tem aquele coração do meu avô. Mas é de família, hein? Barbaridade. E vieram outros, né? A doutora Emily, que também está na área da radiologia, outros se formaram em medicina, também estão aqui. Marilda voltou, está na área gastronômica, ela tinha ido para Salvador há alguns anos, voltou. Eu estudei em São Paulo, voltei. Nós não conseguimos ficar longe separar daqui. O cordão umbilical foi enterrado aqui. E é incrível, porque as pessoas falam assim, mas a senhora viaja tanto a trabalho, às vezes de lazer. E claro que é muito bom viajar. Estávamos falando ainda há pouco com o nosso cinegrafista, né, que vai morar na praia. Pois é. Mas é incrível, Dalton. Quando eu piso nosso solo, eu até me emociono. Dá uma segurança. Estou em casa. É espiritual. A ligação que a minha família Torinho tem com essa terra é espiritual e eu não pretendo sair daqui mesmo aposentada. Maravilha, maravilha. Doutora Elma foi a primeira juíza da família Torinho. Isso. Foi aprovada assim com uma grande alegria que a família recebeu, os amigos também. Eu particularmente vibrei com a sua ascensão à magistratura, né? A gente sabe que não é fácil, mas a senhora tem conhecimento, a senhora se preparou. E a senhora hoje é presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, a Ameron,
que é uma entidade que congrega todos os juízes de direito do estado de Rondônia, com uma representatividade respeitada, diga-se de passagem, né? Portanto, a senhora tem feito um trabalho, eu pergunto, e a Covid, o que ela andou fazendo por lá, doutora? Eu sou a primeira presidente mulher, inclusive. Parabéns. E falo disso não pelo gênero, mas pela questão da representação. Sim, Fui eleita, né, porque entenderam que eu seria uma boa gestora. E represento do mais antigo, que é o decano, hoje desembargador Roosevelt, até o mais moderno. Meu amigo particular, inclusive. Miriam, que é a mais nova. Mas a Covid, ela foi uma surpresa mundial, já sabemos disso. É verdade. Qual foi o grande mérito do Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça se preparou a vida inteira. Nós temos um parque tecnológico cuja expressão é tão notória que outros tribunais vêm aqui na nossa casa ver o que nós fazemos. Essa expressividade, não só nos números de julgamento, mas da questão tecnológica, ela acaba refletindo também na nossa avaliação. E por causa disso, nós somos premiados com a premiação máxima do Conselho Nacional de Justiça, que é o selo parabéns. Diamante. Isso. Fomos selo Diamante pela 3ª vez. Parabéns. É difícil ganhar, manter é mais difícil ainda. Certeza. Porque todo mundo quer saber o que você fez, vem pegar as boas práticas. Isso. E acaba subindo na colocação, mas nós, 3º ano, nos mantivemos com essa pontuação. E a pandemia significava, Adalto, que a gente deveria continuar cuidando das pessoas, Perfeito. Porque a justiça não para e não pode parar. Não pode, porque os problemas estão aí diariamente acontecendo. De tudo, desde um acesso à UTI até uma questão de família, adoção, a questão criminal. Um negócio mal resolvido, né? Isso, mas nós precisávamos também ter a segurança sanitária. Sim, Isso deu muita polêmica e eu falo aqui com muito sentimento verdadeiro, que eu acho que nós sofremos uma crítica injusta. Por quê? Porque no país inteiro, aliás, no mundo inteiro, se fazia audiências por videoconferência. Ah, sim, sim. Então se abria um link, ou no celular, ou no computador, e o juiz ouvia as partes e testemunhas e vítima por meio desse link, por meio de uma tela. Pois bem, houve quem dissesse apenas uma categoria está se expondo, etc. Sim, sim. Quando, na verdade, nós temos que pensar o seguinte, numa audiência nós temos de 6 a 8 pessoas no mínimo. No mínimo. Quando estava separado, o juiz estava apenas com a secretária, o promotor no seu escritório, o advogado no seu escritório. E aqui em Rondônia tem uma particularidade. A OAB de Rondônia foi uma das primeiras no Brasil a ter sala em todas as comarcas. Sim, sim. Então, ou o advogado tinha o seu escritório escriturado, ou ele não tinha, mas tinha uma sala à disposição. De maneira que ter uma testemunha com ele, ainda que isso o expusesse, mas aí seriam poucas pessoas, do que ir para uma sala em que haveriam 8 ou 10, é uma questão até matemática. Com certeza. Né? E nós mantivemos essa justiça funcionando, com os índices ainda maiores, porque nós não parávamos. Você trabalhando em casa, você não tem aquele stop, né, que fala assim, agora acabou. E eu via nos grupos os colegas falando, nós precisamos produzir, tem empresas fechando, tem gente perdendo emprego, vamos nos esforçar mais. E isso me comoveu muito, porque nós já sentimos a dor do ser humano nas audiências, mas foi tão impactante na pandemia, Sim. que isso virou algo global a todo momento. E foi uma ferida assim que está demorando a fechar, a cicatrizar, né? Isso. Foi bem cruel. Mas não fechamos e ainda continuamos com os plantões. Sim, então, quando sim. o fórum fecha, tem sempre um juiz plantonista, ou seja, nós temos a justiça 24 horas à disposição da população de Rondônia. Perfeitamente, doutor. Eu fico feliz por esse relato, porque eu quero dar aqui meu testemunho como advogado, e nesse período de pandemia, em que eu superei aquele momento difícil de saúde que eu passei, e logo em seguida, como tinha negócio para tratar, então eu disse, não, eu vou fazer, tinha audiência para fazer, eu vou fazer audiência, eu vou sem problema nenhum. E eu fiz audiências utilizando exatamente esses mecanismos da tecnologia, e eu confesso para a senhora que eu me senti seguro, porque se eu tivesse que ir pessoalmente lá, eu até teria ido, mas voltaria da porta, porque ver aquele aglomerado, né, eu teria voltado, mas
com toda a segurança eu pude desenvolver o meu trabalho e o cliente ficou satisfeito, né? Então isso é muito bom, é segurança sanitária. E não é só na sala de audiência, porque para você chegar à sala de audiência, você passa por uma portaria, Sim. onde existe porteiros, seguranças, recepcionistas, entra no elevador com outras pessoas. Isso. Por isso que eu disse que foi uma crítica de alguns poucos, né? Ainda bem, felizmente, mas injusta. Perfeito. E bom, doutora, já estamos aí, hoje é dia 11 de fevereiro, né? Nós chegamos no fim do ano com um quadro assim bem tranquilo, né? Mas infelizmente muita gente não entendeu, não compreendeu. O que aconteceu? Agora chegou uma tal de Ômicron, que é uma variante terrível da Covid, que está infestando o Brasil, e aí nós estamos aqui também nesse meio aqui preocupados, e aí a Justiça mantém esse estado anterior, desse cuidado todo, né? Sanitário. Esse cuidado sanitário todo para evitar que mais vítimas sejam contaminadas. Exatamente. Quando nós fazemos isso, veja só, ninguém está dando importância mais a uma vida do que a outra. Certo. Isso precisa ficar muito claro. Perfeito. Dalton, a minha vida, e até na condição profissional de juíza, não vale mais do que a vida do Zezinho, por exemplo, Sim. que está lá na sala do meu avô Eurotorinho, proprietário da emissora. Pois é. Mas o que acontece? Quando você perde um servidor público, por exemplo, você tem uma regra disso para todos, não é uma regra só para os servidores da Justiça. Você tem que pagar pensão aos dependentes dele, né? Sim. A esposa, aos filhos, e você tem que contratar um para o lugar. Você já foi vice-prefeito, você tem essa visão administrativa também. Verdade. Pois bem, se eu tenho que pagar uma pensão e se eu tenho que substituí-lo, eu já tenho 2 gastos ao invés de 1. E sem contar que o primeiro tinha certas habilidades, que o segundo, para Perfeito. alcançar essas habilidades, só vai ter que treinar, preparar, isso demanda tempo. É uma expertise que você perde e que nunca um novo vai fazer igual. Com agravante, nós não temos orçamento. Ah, é verdade. É outra questão. É outra questão. Então, quando você perde o primeiro, via de regra, você não tem como contratar o segundo e aquela pessoa faz falta, porque ninguém trabalha desnecessariamente. Se a pessoa está ali, ela está exercendo uma atividade. Então, esse cuidado sanitário foi com a população, Sim. claro, foi com os operadores do direito, mas também foi com o nosso corpo. Nós temos um dever de cuidar dos nossos magistrados, dos nossos servidores que formam a família judiciária. Exatamente, que cada um tem uma história particular, tem uma família, é um pai de família, é uma mãe de família, é alguém que é responsável por um núcleo familiar, e essa pessoa é importante não só para a sociedade, mas para a sua família também. Perfeito, exatamente. Então é uma situação que a gente fica preocupado, e aí eu fico pensando assim, meu Deus, quando vai passar isso? Nós não temos certeza alguma, mas a Justiça tem feito os atendimentos, então você na condição de advogado, cada vez que você pede para ser atendido, o meio virtual também é utilizado, ou seja, o acesso que é o importante, ele continua existindo. Quando nós pudermos, com segurança, nós voltaremos a uma condição híbrida ou até só presencial, certo. Mas o bom dessa pandemia é que ela nos mostrou algumas coisas que nós teríamos muita resistência caso nós não tivéssemos. Hoje eu estava falando pela manhã com uma moça que presta um serviço, cuja irmã vai embora para Portugal. Vai trabalhar lá porque entende que o Brasil não tem mais solução. Tem jeito. Pois bem, nós ouvimos pessoas de outros países e de outros estados que daria muito gasto para o próprio cliente, porque se você tem um cliente de fora, ele tem que contratar um advogado aqui, ou se alguém que foi embora tem que pagar uma pensão alimentícia, você tem que expedir uma rogatória, isso demora. Enquanto nós mandávamos um link ali pelo WhatsApp ou pelo e-mail, a pessoa abria, prestava a sua declaração, o seu depoimento, e com isso nós conseguimos ampliar o acesso da justiça para além do nosso estado, para além do nosso país, com resultados extraordinários, Dalton. Perfeitamente, que bom, graças a Deus. Doutora, 11h37, eu quero lhe fazer uma pergunta. Como é que a senhora considera a sua gestão? Já que a senhora é a primeira mulher, imagino assim que a senhora encontrou o mundo, meu Deus. Bom, mas sua experiência conta, né? A sua experiência, a senhora vem da academia, curso de Direito, fez um bom curso, tem o conhecimento, tem a família, a senhora chegou lá e está aí, tanto que são três vezes
a nossa Justiça do Estado é ganhadora desse prêmio que é almejado pelas unidades do país, né? Sim. E são 3 tribunais só que são diamante. Distrito Federal, que tem o orçamento da União, não tem problema de dinheiro. Dinheiro não falta. Não falta. Roraima. Roraima. E nós. Roraima foi uma vez, Rondônia foi 2 vezes, depois quando inaugurou, e virou a 3ª agora. Maravilha. Então, tribunais de grande porte não tem. O São selo é Paulo. diamante, ouro e prata. Ah. Não tem. Tem vários que são prata, que é a pior colocação. Mas, enfim, são tribunais que fazem um trabalho de grande volume e fica né, muito complicado, apesar disso ser uma avaliação proporcional também. Por isso que ela é justa. Sim. Porque senão falaríamos assim... São Paulo, por exemplo, que tem muitos anos, né? E tem uma quantidade enorme de juízes, mas também tem uma enormidade de problemas. Então, assim, é uma classificação justa para permitir que seja avaliado de maneira igual quem tem portes diferentes. E eu dou um exemplo para que a população entenda, seus ouvintes, né, seus telespectadores, eles entendam um pouco melhor. Como é que eu sei, por exemplo, que um trânsito de Rondônia é mais violento que um trânsito de São Paulo? Isso. São Paulo tem muito mais motocicletas do que aqui. Porque quando se faz uma estatística dessa, se faz a cada 100 habilitações. Por exemplo, a cada 100 habilitações, quantos se envolvem em trânsito? Sim. Por exemplo, 30 em Rondônia, 15 em São Paulo. Então, Rondônia tem um trânsito mais violento. Com certeza. São critérios proporcionais. Isso é indiscutível, nós somos diamantes. Mas vamos voltar à questão da representação. Eu gosto muito de gestão, Dalton. Eu sempre estudei gestão. Não por outro motivo, eu fui auxiliar a presidência na gestão do desembargador Walter Waltenberg, falecido, infelizmente, saudosa memória, né? Por Covid. Meu amigo particular também. É uma pessoa, um ser humano incrível, generoso, extraordinário, tem nos feito muita falta. Verdade. Eu fui cuidar de precatórios. Precatórios. Precatórios, você riu, né? É um problema de um tamanho enorme. E nessa condição, era Estado, todos os municípios e autarquias. Então, eu administrava muitos entes, obviamente as decisões eram do presidente, mas eram cuidadas por mim, e nessa condição eu passei a ter uma visão ainda maior daquilo que é necessário dentro de qualquer empresa. Verdade. E a pública não seria diferente. Planejamento estratégico, Sim. Orçamento, gestão propriamente dita, e eu só me apaixonei mais. Então, isso acabou me habilitando também para gerir a minha associação. Perfeito. Porque ela tem um contato muito estreito com o Tribunal de Justiça, que é a parte institucional e, obviamente, representa o poder, mas que nessa condição de administrador acaba ajudando a encontrar soluções para quê? Para que a justiça funcione melhor. Com certeza, é verdade. E a senhora falou nos pontos aí que eu amo, eu gosto. Eu sou administrador de empresa. Em primeiro lugar, eu sou administrador de empresa, né? E na administração a gente aprende que é preciso ter planejamento estratégico para você poder mensurar os projetos, tem que elaborar, tem que planejar, tudo isso tem que fazer, né? E aí eu me recordo aqui, quando eu fui vice-prefeito, eu tinha algumas preocupações que eu partilhava com o superior e eu dizia, se nós fizermos isso vai ser melhor. Se nós fizermos planejamento, se nós fizermos controle, nós vamos ter um resultado melhor. Mas a gente sabe que não é todo mundo que entende disso, né? E a senhora falando aqui, me salta aos olhos, meu coração assim se alegra de termos lá na Ameron uma pessoa com seu conhecimento, com esse cabedal de experiências, né? Sabendo que é preciso planejar, organizar e fazer a mensuração, correção daquilo que não está dando certo. O que está dando certo, vamos fazer melhor. E está aí o resultado, né? Se a gente pensa, inclusive, só dentro da nossa bolha, eu faço minha decisão e a publico. Mas qual é o impacto dela? Sim. O que eu posso fazer aqui que o colega que está ao lado não tem o mesmo tipo de trabalho ou retrabalho? O que eu posso fazer para lá na ponta quem vai cumprir de maneira mais célere ou cumprir de uma maneira que também tem um esforço menor, uma diminuição de trabalho para que ele possa cumprir outras tarefas? Isso é um planejamento bem feito.
Isso é um planejamento quando eu estou lá na Meron e penso que eu estou na ponta, mas o que eu posso fazer pode impactar minha faxineira. Com certeza. E aí, como é que eu diminuo também o trabalho Onde dela? reduz esse atrito, esse problema? Só quem gosta de gestão é que consegue entender isso no sentido macro. É verdade, com certeza. Professora, doutora, eu fico feliz com o seu conhecimento, estar aqui compartilhando conosco essa experiência, né? Fico feliz, muito feliz. E eu quero, em nome da Rema TV, em nome do nosso programa em particular, agradecer pela sua desenvoltura, sua disponibilidade. Eu tenho visto, vez por outra, a senhora em outros canais. A senhora esses dias estava falando de Lei Maria da Penha, né? E a senhora falou uma situação assim que me chamou a atenção. As mulheres, elas têm sofrido bastante, a senhora sabe disso, né? Tantas pessoas, tantos homens que cultivam aquele espírito machista. Eu não sei onde é que ele aprendeu que ser machista é maior do que qualquer pessoa, que seja melhor. Não é. Não é. E isso acaba prejudicando a sociedade porque numa família que tem um pai machista vai refletir nos filhos. O impacto não é só para a vítima. Nós sabemos, e isso é exatamente a minha área. Eu não sou da área da família, mas eu sou da área da infância. Certo. Eu sou titular do sistema protetivo. Nós sabemos que o impacto da violência, ele afeta descendentes, mas às vezes ele afeta até outras gerações, que, inclusive que não tiveram contato com o ofensor. É verdade. A gente chama um aspecto transgeracional. Meu Deus. Então nós precisamos resolver isso num sentido maior, que não é só por lei. Sim. A lei pune, mas a causa. É o sentido macro que eu gosto tanto de gestora, como gestora. Quer dizer, se nós tivéssemos, por exemplo, pensássemos um pouquinho mais fora da casinha e tivéssemos como matéria, Dalton, nas escolas, a violência doméstica, será que nós já não criaríamos pessoas, não só homens, mulheres também, perfeito, com uma cultura maior de igualdade? Porque, por exemplo, eu já sofri agressões por pessoas que não me conheciam, e eu acho que talvez isso não fizesse diferença, saberem se eu sou juiz ou não. Certo. Agressões machistas e vindo de mulher. Já pensou? Isso é muito doído para mim. Exatamente. Porque a gente fica esperando que o par ou a outra pessoa, pelo fato do gênero, tenha o respeito. Claro. E aí falta. Falta. É lamentável. É lamentável, é triste. Lamentável. Mas nós podemos não jogar a toalha, sim, fazer a nossa parte, tentar contaminar os demais, estimular os demais, para que a gente tenha uma sociedade melhor no futuro. Eu criei um único filho, nada absolutamente machista, que se orgulha de uma mãe que trabalha, que representa. Então eu tenho certeza que ele com a esposa dele vai ter essa ideia de valor. Vai ser. Deus queira. Essa semana aconteceu uma coisa interessante em família, na minha família. Minha esposa foi fazer foi ao salão lá com uma especialista que queria fazer um trabalho diferenciado e a indicação foi do meu filho. Mamãe, vai em tal local que lá eles fazem. E minha esposa foi, né? Chegando lá, procurou exatamente a pessoa que era responsável. E lá vem a moça, né? Simpática, bem prestativa, recebeu com alegria, atendeu. E aí ela quis saber, escute, a senhora chegou aqui por indicação de alguém? Ele disse, não. A senhora viu na internet, no Facebook, no Instagram? E aí minha esposa falou, não, foi meu filho que indicou. A senhora é mãe do Rômulo? Bom menino, estudioso, meu colega de faculdade. Olha só. E começou a tecer aquele rosário de elogios, né? A mulher chegou em casa e disse, meu bem, estamos fazendo a coisa certa. Isso. Que bênção, né? A gente fica feliz. E o exemplo, as pessoas falam tanto, né, sobre falar, orientar. A fala convence, sim, mas o exemplo arrasta. Então a gente tem que se portar no dia a dia, porque a gente tem a impressão que criança e adolescente não está prestando atenção. O quê? Eles veem tudo, eles observam tudo, eles sabem se você está num sinal de trânsito, se você passou no sinal vermelho ou não. Então o dia a dia não é algo que deve ser pesado, deve ser algo da sua atitude mesmo, do seu coração, de estar sempre respeitando regras, respeitando os outros, sendo tolerante. A gente está num ano, Dalton, você já participou mais ativamente da política e está sempre envolvido com a boa política, inclusive, que não é aquela política partidária parcial ou vingativa, né? Ao contrário.
você se interessa pelo rumo da sociedade. Então, esse ano nós vamos ter um ano de política e de política partidária. Verdade. É importante que a gente não brigue com os nossos familiares por política, com os nossos amigos. Em seguida, termina as eleições, às vezes a gente tem um relacionamento de 40, 50 anos destruído por conta daquilo. Vamos respeitar a opinião dos outros, né? Se a gente não puder ser alguém que agrega, pelo menos que a gente silencie os momentos importantes. Perfeitamente, isso é muito bom, muito bom. Doutora Elma, eu fico feliz com a senhora vir aqui conosco, conversar e compartilhar esse conhecimento, essas experiências, né? E eu quero aproveitar e deixar um recado para as mulheres que nos assistem, especialmente as adolescentes. Tem muitas meninas aí sonhando, mas muita gente fala assim, menina, esse teu sonho não é possível. Isso não é sonho para você, mas é possível sonhar e é possível realizar, né, doutora? Falavam muito isso para mim. E às vezes, sabe aqueles primos? Sei. Primo fala assim, imagina, você quer ser juíza. Aonde que a alma vai chegar lá? Tá aí, tá aqui, ó. Não existe caminho encurtado, Sim. Não existe atalho. Para ser juiz tem que fazer a faculdade de Direito, Sim. Tem que estudar muito. Sim. Eu estudei 6 anos, sem sábado, domingo, feriado. Natal, comia rapidamente, já voltava. Estava no metrô em São Paulo, quando não tinha cadeira para sentar, e em pé, uma segurando, a outra apostila aberta. É mais ou menos como aquela foto da bailarina que tem um pé todo machucado e outro pé com a sapatilha. Todo mundo só vê a sapatilha e não vê o pé machucado para chegar ali. É verdade. Se você quer, vá atrás, é possível, para qualquer um de nós. É verdade, é verdade. Eu fico feliz por isso, viu? Muito feliz. Quero aproveitar e mandar um abraço para meus colegas, que eu reencontrei ontem através das redes sociais, com a publicação da foto, que é a professora Áurea Dulce Bezerra, minha primeira professora em Porto Velho. E eu tenho um grande amor por ela, e ela gosta muito de mim, porque ela não só me fala, como ela escreve. E quando a gente se encontra, a gente se abraça festivamente. E ontem eu reencontrei vários colegas. Meu amigo Calixto, lá do Peixinho Restaurante, que acredito que o senhor já tenha ido lá, saborear aquele peixe de primeira, né? Que lembrou da época, né? Do Colégio Branco também, rapaz. Então são histórias. Sabe quem mandou um abraço para você? Carlos Negreiros. Meu amigo particular, rapaz, doutor Carlos Negreiro, eu tenho um grande apreço por ele. Ele é um juiz seríssimo. Seríssimo. Eu conheço o doutor Carlos, quando ele ingressou na carreira, na Secretaria de Segurança como delegado, ele foi lá do 2º DP. Eu tenho uma foto dele, ele novinho. Ele está agora com um pouquinho mais de idade. Agora ele já está mais experiente, né? Meu amigo Carlos Negreiro, doutor Carlos Negreiro, ilustre juiz de direito, um grande abraço. Doutora Kerla Alcântara também, minha amiga e irmã lá da comunidade Bethesda. Graça e paz, obrigado. Os dois estão na minha diretoria. Gente boa. Carlos é meu primeiro vice-presidente, doutora Kerley é secretária-geral. Gente boa. Doutor Adão, o pastor Adão, que é o esposo dela, um grande abraço. Querido, uma pessoa maravilhosa. Verdade. Mas, enfim, doutora, eu quero agradecer a sua presença, viu? Obrigado por dividir esse tempinho conosco aqui. Leve a sua família, doutor Eudes, o nosso apreço, o nosso abraço. E, é claro, fica aqui registrado, patenteado, o meu reconhecimento particular, a sua família, pelas histórias de vida que nós tivemos juntos ali compartilhando, desde lá do seu Euro Tourinho pai, doutor Luiz Tourinho, rapaz, enfim, essa turma boa aí, e tanta gente que agregava ali, era família com família, todo mundo ali. A família é enorme, nós já temos muitos membros aqui, mas eu que quero agradecer o honroso espaço que é sempre concedido à magistratura de Rondônia. Nós temos uma relação com a imprensa muito respeitosa. Verdade. E eu acho que a imprensa tem que ter essa liberdade cada vez maior, esse compromisso com a verdade, e a magistratura está ao lado da imprensa. Perfeito. Então eu agradeço muito o espaço dado a Meron e voltarei todas as vezes que for convidada. Muito obrigada, viu? Um abraço a todos os juízes, aos desembargadores, né? E ao presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, né? Nosso apreço também. Hoje o desembargador Marcos Alaô fará uma excelente gestão. Gente fina, eu conheço o doutor Marcos Alaô quando estava ingressando na magistratura aqui. Eu acompanho a história dele,
os julgamentos dele, a vida dele como magistrado, um excelente magistrado. Parabéns. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Bom dia. Fiquem com Deus. Um abraço. Amém.